Bom, mas em meio a notícias sobre demissão, o Ministério da Saúde defendeu a gestão de Nízia Trindade, mas não é ela que vai ser demitida, e afirmou que a ministra mantém os compromissos oficiais. Nízia negou que tenha se reunido com o presidente Lula para discutir a saída do governo. A ministra tem recebido críticas, inclusive dos aliados do governo, de que o ministério teve problemas relacionados à vacina e ao controle da dengue. O nome mais forte para substituir Nízia é do ministro Alexandre Padilha, que hoje ocupa a Secretaria de Relações Institucionais, que parece que não está se relacionando muito bem. A migração de Padilha vai abrir um espaço na liderança da secretaria. E esse espaço, claro, já é exigido pelo Centrão, mas também por petistas. Em março de 2024, Nízia já havia afirmado ser alvo de cobranças para que falasse grosso. E afirmou que não precisaria mudar sua postura para ser respeitada. João Belutti, primeiro parece que está um erro de comunicação. Sai notícia que ela vai ser demitida e a ministra não sabe, que nem se reuniu com o presidente. No mínimo é uma falta de respeito. No mínimo. E aí eu acho estranho esse jeito de governar. Quer dizer, para um ministro da Saúde ser eficiente, ele precisa falar grosso ou tomar medidas que melhorem as condições da saúde pública, o acesso a medicamentos. Não é? Eu lembro que o Serra, quando foi ministro da Saúde, até ele falava grosso. O Serra é meio azedo mesmo, que nem limão. Mas você vê que ele quebrou a patente dos remédios, criou os genéricos, criou também um acesso muito maior para quem tem hepatite C, AIDS. Então foi um bom ministro da Saúde. Precisa falar grosso para ser um bom ministro da Saúde? Pois é, Capesi, grosso, teve até aquele episódio que o Lula teria sido super grosso com a Nízia, que chegou a chorar e teria sido acolhido por outros membros do governo. Agora, o que me espanta é que essa história, né, de que ela será demitida, ela não sabe ainda, e nem quem vai demitir sabe. Talvez o Lula tenha mandado e-mail, está preso na caixa de saída, não sei, porque é uma coisa muito confusa. Mas, assim, ventila-se na mídia primeiro, né, mostrando essa desarticulação que a gente falava, do próprio Alexandre Padilha, né, que deveria fazer essas relações. E ele seria o substituto. Lembrando que ele disputou a eleição aqui em São Paulo para governo do Estado. É um grande desconhecido aqui, perdeu a eleição, inclusive, no primeiro turno, salvo o melhor juízo, para o Geraldo Alckmin. E o Lula mencionou que as notícias, né, no ouviço da boca do Lula, é que ela não teria uma marca. Igual você mencionou o Serra, quer gostemos ou não do Serra, ele teve muitas entregas na pasta da saúde, é lembrado até hoje por conta disso. E a Nízia falou, não tem uma grande marca, mas tem sim um aumento do número de mortes da dengue, né, os maiores casos de todos os tempos. Teve muitas entregas, teve a questão da vacina da dengue, que demorou a chegar aqui por conta dela, a questão das vacinas da Covid, que pergunta para qualquer pessoa a confusão que está esse negócio de doses, não se sabe mais quem tem que tomar cada dose, está bem confuso toda a administração da saúde. E me parece que ela é uma pasta, assim, dessas... Foi colocada, assim, por aliados do Lula muito próximos. Ela teve uma gestão, foi aqui em São Paulo já também, né? Mas, assim, não tem grandes entregas, não tem o que mostrar, na verdade. Os primeiros governos do Lula, gostemos ou não, ele tinha nomes... tinham lastro, né? Tinham, assim, uma grande credibilidade no meio. Agora você tem um exército de desconhecidos. Devido aos roubos que aconteceram com o Lula, questão de corrupção e tudo, hoje você tem um grande exército de desconhecidos ou ministérios loteados. Esse petismo mais antigo está cada vez menor, com aqueles poucos representantes, Lula, Padilha, Haddad, tanto que isso se reflete na própria sucessão do Lula, que se especula que sequer tenha sucessor, Capês. Mas sim, então a ministra tem marcas, mas são marcas negativas. Negativas. Então, acaba tendo alguma marca. Maria De Carli. E ela não saiu, né? Continua, embora eu tenha visto no jornal que ia sair, agora ela disse que não vai, então não estou entendendo. Eu queria te ouvir. Especulação. Eu acho que vocês dois falaram muito interessante aqui, colocaram bem, o João bem pontuou como é que está esse cenário ministerial do governo. A gente sabe que vão haver mudanças aí nos próximos dias, nos próximos meses, para justamente fazer essa reforma ministerial. As eleições estão chegando e, como bem foi colocado aqui, cargo é uma moeda de troca muito poderosa em Brasília, sendo você de esquerda ou de direita. Então, é interessante ver como é que vai ser feita essa dança de cadeiras ministerial nos bastidores do poder em Brasília. A gente sabe que há uma dificuldade de articulação entre o executivo e o legislativo atualmente. Eles não conseguem se falar muito bem. Então, é interessante para o presidente ver quem ele coloca, por exemplo, nesse Ministério das Relações Institucionais, que é o ministério encarregado de justamente falar com o legislativo e tudo mais, uma pessoa que tenha um jogo de cintura para conseguir se dar bem com esses dois novos presidentes que
apareceram aí. Me parece que o Hugo Mota está disposto a fazer política, acenando para ambos os lados. Me parece que é um jovem que está aí com muita vontade de fazer o que Brasília faz de melhor, negociações. Então, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, nessa dança da cadeira do nosso poder tropical. Agora, minha querida Mônica Rosenberg, quando o Centrão, que não foi eleito, a carta-programa do Centrão não foi eleita para administrar o país, mal ou bem, melhor dizendo, mal, quem está administrando é esse governo, que até prometeu... porque não existe, né? Uma carta proposta do Centrão... Então, quem prometeu e está administrando como prometeu é esse governo. Então, quando você tem o Centrão indicando ministros, e quando, como disse a Maria de Carli, o ministro precisa ter jogo de cintura, eu achei que o ministro precisava ter competência para administrar o país. Agora ele tem que ter jogo de cintura para aguentar deputado e senador chorão. Eu quero ir no meu reduto eleitoral, não foi lá para mandar para mim. Então, você precisa de babá, não precisa de ministro. Peraí, só vou fazer uma réplica. Eu acho que seria lindo se a gente estivesse na Finlândia, Capês. Infelizmente, não estamos ainda nos nórdicos. A competência não é a principal. É requisito, mas não é ainda o principal em alguns casos. Exatamente. E na Finlândia, os parlamentares também... Os parlamentares da Finlândia são um pouco diferentes também. Mônica Rosenberg. Certamente na Finlândia os ministros não são escolhidos pela sua capacidade de articular. Mônica, e não por acaso, deixa eu fazer um jogral com você aqui, não por acaso, a Finlândia é o primeiro país do mundo no nível de educação. Por isso que eu mencionei, tá? Parabéns, professora cientista política Maria de Carli. Agora, a nossa querida Mônica Rosenberg, advogada formada aí pela minha querida São Francisco. O que nós percebemos nessa discussão toda é que o presidente Lula não está preocupado com a saúde do brasileiro. Ele está preocupado com a sua saúde política e em viabilizar uma eventual candidatura novamente em 2026. Então, tudo isso, esse jogo aí, esse xadrez que está sendo feito, ao custo da saúde do povo, trocar uma pessoa que, por mais que haja discussão, que por mais que não esteja perfeita, é uma pessoa técnica, está fazendo uma gestão abordando aspectos técnicos, podemos até discutir a capacidade dela, mas é uma pessoa da área. Nós vamos trocar possivelmente pelo Padilha, que hoje já não está sendo satisfatório na articulação com o Congresso e que apesar de ser uma pessoa da área, não é um expoente na sua capacidade de gestão da saúde pública. Quem perde nisso tudo é o brasileiro. Pois é. Doutora Raquel Galinatti, tudo bem? Doutora Raquel, eu vi aquele vídeo seu treinando Muay Thai, parabéns aí, a defesa pessoal. Então, já quem for receber a ordem de prisão da doutora, é melhor se entregar logo, para não ter confusão. Doutora Raquel Galinatti, parece, se existe mesmo esta especulação, uma falta de respeito com a ministra da Saúde que se encontra no cargo. É uma senhora, tem uma carreira voltada para isso, é uma técnica. E também exigir que ela fale grosso. Por que fale grosso? Eu acho que cada um tem que ser, ela é uma pessoa educada, ela não pode mudar o seu jeito de ser. Eu queria te ouvir, doutora. A senhora é uma delegada, uma mulher feminina, mas sabe impor a autoridade no momento que precisa. Como é que é ser tratada dessa maneira ou ver tudo isso está se desenvolvendo em torno do seu ministério? Boa tarde, grande mestre, professor Fernando Capês. Boa tarde, meus amigos de bancada e principalmente a nossa audiência qualificada. Esse caso da ministra da Saúde, ele escancara de forma muito cristalina que aquele machismo institucional, ele não só está pertencente a um polo ideológico da direita. A esquerda, muitas vezes, pode demonstrar a sua crueldade com mulheres profissionais da mesma forma, ou até pior. Esse episódio, acredito que se tivesse sido outro presidente, ele teria tido uma reverberação muito maior. O Lula, numa reunião de ministros, simplesmente disse a uma ministra, a uma profissional, que ela deveria falar mais grosso, fazendo com que ela, emocionada, para não dizer chorando,
tenha que ter necessidade de ser consolada pela própria Janja e saiu da sala. Para remediar, o próprio Lula diz, ela não fala grosso porque ela fala com o coração. Esse falar grosso, essa truculência, essa falta de respeito, parece que é algo que prepondera na política, seja de forma explícita ou velada. O que importa aqui é, será que o ministro a ser trocado, ele terá condições técnicas para melhor proporcionar e implementar o SUS aos brasileiros? Será que o Sistema Único de Saúde será entregue de forma adequada aos brasileiros? Será que o brasileiro finalmente terá algum acesso à saúde? Porque hoje, mesmo com todas as tentativas e narrativas, não só a segurança pública, e tão caótico quanto a segurança pública, é o sistema de saúde.